Seja bem-vindo ao Investidor com Propósito, para trazer para você informações, dicas e, ao mesmo tempo, provocá-los e provocá-las, né, para o desenvolvimento, para o empreendedorismo e, ao mesmo tempo, ouvir histórias que vão nos enaltecer aí no nosso dia a dia e também para a nossa vida. Boa tarde, Landinho. Boa tarde, Joey. Boa tarde, Luiz. Paulo, um prazer tê-lo aqui conosco. Aliás, me desculpa a informalidade, né, mas eu não consigo te chamar, a não ser que de Paulinho, né? Conheço há tantos anos, né? O pessoal automaticamente, quando a gente lembra, quando a gente fala, já é Paulinho, mas é carinhosamente lembrando de você. Um prazer tê-lo aqui, Paulinho. Legal, obrigado, Orlandinho, obrigado, Joey, Luiz Sérgio aí. Uma satisfação poder estar aqui hoje, falar um pouco do tema de investimento, de empreendedorismo, que é a vida da gente, né? Eu acho que é bacana a gente poder incentivar alguém com os nossos exemplos aí, é bem bacana. Tá aí, né, Luiz Sérgio? Mais uma grande pessoa aí para nos trazer informação no nosso programa. Um bom dia para todo mundo aqui na mesa. Paulinho, obrigado, né, por ter aceito esse convite, compartilhar um pouquinho da tua história. Jaraguá conhece um pouco da história do Mimi, da empresa, mas entender um pouquinho do Paulo, né? E também esse lado empreendedor, essa veia, e entender um pouquinho essa caminhada. Às vezes dificuldades que todo mundo tem como empreendedor, mas também o que a gente pode fazer. Às vezes um empreendedor que está começando agora, uma empresa que está começando agora, às vezes vai pegar um insight nosso, uma pergunta, uma resposta do Paulo, que vai poder, né, tracionar melhor o seu negócio. Isso é fantástico, né? Bom, vamos à apresentação por formalidade. Paulo César Chiodini, né? Como o Orlandinho falou também, a gente está tão acostumado com o Paulinho, né? Então, o Paulinho, que para os mais chegados, para os amigos, o pessoal conhece por Paulinho, e fora aí é o senhor Paulo Chiodini, cara. O senhor Paulo Chiodini, tem essa. E para contar um pouquinho da sua história, né, Paulinho? Você sempre foi aquele, vamos dizer assim, inquieto no que diz respeito a buscar aprendizado, a novidades, né? Até pouco tempo estava à frente dos negócios, aí, antes da questão da transição, essa transição pensada, né, e também planejada. Mas conta um pouquinho do Paulinho, como é que começou, como é que foi essa vibe junto ao Mimi e a sua vida. Desde que idade, né? A idade que tu começou? Então, na verdade, eu nasci dentro do posto de gasolina, né? A história começa em 77. O meu pai, ele comprava e vendia cachaça. Lá na década de 50, ele era produtor de cachaça, junto com o irmão dele. E na década de 60, eles resolveram não mais produzir, comprar e vender. E isso se deu até mais ou menos 1988. Mas em 77, aí o meu tio, que era o sócio dele, já tinha ido para o Paraná, na época que muitos jaraguenses migraram para o Paraná, quando estava abrindo as cidades do Paraná. O meu tio, irmão dele, que é meu padrinho, inclusive, ele montou uma terraplanagem grande lá no Paraná e se mudou para lá. E o meu pai acabou ficando sozinho com um negócio de cachaça. E nós morávamos na frente do posto Mimi Matriz. E o dono do posto, na época, acabou tendo dificuldade no negócio, e o pai acabou comprando esse negócio, sabe? Mas nunca trabalhou conosco. Então ele e o meu irmão, o Beto, quando jovem, ele foi trabalhar em São Paulo com uma tia minha, que ela era casada com um alemão que veio trabalhar na Volkswagen em Santo André. Uhum. Eles tinham um complexo turístico no litoral de São Paulo, e o Beto foi para lá. E o Beto, com 17, 18 anos, comprou um caminhão e começou a viajar. E na época ele trabalhava lá nesse complexo turístico. Ele era amigo de um diretor de um banco, e foi a uma feira e se apaixonou por um caminhão lá. E esse diretor, quando ele voltou, fez esse comentário. Daí o diretor falou assim: compra lá que eu financio para você 100%. Ele comprou esse caminhão muito jovem e começou a viajar até os 21. Então ele viajou 3, 4 anos. E daí, quando nós assumimos o posto, ele acabou vindo tocar o posto, né? E a gente então nasceu dentro do posto de gasolina, né? O Beto, com a experiência de ter morado em São Paulo, era uma outra cidade, né? Essa experiência de viajar trouxe assim um atendimento diferenciado para Jaraguá. Até então, esse acolhimento do cliente, essa presença, né? E o Beto trouxe com a experiência dele. Então esse é o nosso começo, a nossa história, né? E de lá para cá a gente então aí verticalizou, né, com outros negócios, mas sempre focado no negócio de combustível. E ligado a caminhão, ligado a carro, como distribuição de lubrificantes, como distribuição de combustível, mercado B2B, como transporte,
e por aí vai, né? Esse é o nosso início, então, como posto de Boa. gasolina. E acho que tem um fato bem importante. O meu pai sempre foi um cara que teve um pouco de recurso e sempre nos apoiou, né? Por exemplo, né, pô, a gente precisa fazer uma ampliação, uma reforma, comprar um terreno para ampliar, ele sempre foi parceiro conosco, né? E diferente, pô, quero trocar o carro, aí não tinha acerto com ele, sabe? Não tinha, não era, o supérfluo ele não concordava e ele tinha sempre aí o conhecimento tácito, né? Que ele sempre incentivou a gente a empreender. Acho que desde muito jovem, né? Desde criança, na verdade, ele sempre teve esse incentivo dele, né? De a gente empreender. Então, acho que foi fundamental, na visão dele, na simplicidade dele, foi fundamental a gente trilhar esse caminho. Puxa, que bacana. É legal o pessoal entender também, quem está assistindo a gente, quem já assistiu os outros programas, teve um programa nosso que repercutiu muito, muito legal, que foi o da Ana Clara Chiodini, que é filha do Paulinho, então. É verdade. Então, foi o nosso segundo episódio. Exato, na primeira temporada. Primeira temporada. Foi muito bacana, muito legal mesmo ali. É uma repercussão muito O pessoal boa. pode conferir aí, tá? Na primeira temporada, Ana Clara Chiodini. Tá ali, é um papo muito legal. A nossa CEO, uma das CEOs mais novas do Brasil, assumindo um conglomerado fantástico que é a Jaraguaense. Coisa linda, hein? O orgulho do pai. Paulinho, desculpa. E só para entender um pouquinho ali, vocês começaram com postos, depois vocês foram verticalizando. O Mimi sempre foi um sinônimo assim de orgulho para Jaraguá, é uma daquelas empresas que a gente fala como referência da cidade, referência para tudo. Ela é referência desde localização até tudo mais, enfim. Vocês foram entendendo o negócio de vocês ou como é que foi surgindo isso? Porque vocês começaram abastecendo os carros ali, um poço. De repente vocês perceberam, como tu falou, a ideia que o Beto trouxe lá de São Paulo, que a conveniência, de repente era um bom negócio, que atraía clientes. De repente vocês perceberam um outro negócio que seria o abastecer os próprios postos ali, assim. Como é que foi surgindo isso? Como é que vocês foram tendo essas ideias aí? Então, na época que a gente começou, em 1977, era ter um posto de gasolina ou ter um TRR, que é o caso da Agricopel, que é transportador, revendedor, retalhista, ou uma distribuidora, que é o caso da Raiz em Mimi, que a gente é sócio, era uma concessão do governo federal. Na época era o governo militar ainda. Então, para você abrir um posto ou qualquer negócio de combustível dependia de uma concessão, que na época era o Departamento Nacional de Combustível que dava essa concessão, né? E nós entendemos que, para crescer, era necessário a gente sair das fronteiras do posto de gasolina, né? Entrar no mercado com maior... Nosso negócio é commodity, né? Combustível é commodity, né? Então, tem que ter escala, tem que ter tamanho, né? Senão você desequilibra, né? Você tem uma estrutura muito grande com... alto. E aí então, o nosso negócio só faz sentido com a escala. E aí a gente entendeu que, para crescer, a gente tinha que verticalizar. Então, a gente já começou lá na década de 80 com esse trabalho, né? E por exemplo, a gente atendia a agricultura aqui na região, né? O produtor de arroz, o produtor de banana, que a gente levar o combustível na propriedade dele. Então, a gente precisava ter um registro para isso. Então, a gente, na época, era o governo militar e o presidente era o João Figueiredo. Então, a Agricopel vem do nome de agrícola e petróleo. Então, a gente fez o nosso processo para ter essa concessão, conforme eu falei, baseado como propósito de atendimento do pequeno agricultor, né? Que era realmente o nosso propósito, né? E isso, de certa forma, acabava furando uma fila, que na época do governo militar, do João Figueiredo, presidente João Figueiredo, ele incentivava a agricultura. Então, chegavam lá no Departamento Nacional de Combustível, de Petróleo, então acabava tendo uma agilidade na análise dos processos, né? Então, foi dessa maneira que a gente entendeu. E você comentou, Orlandinho, de conveniência. A conveniência nasce em 1990 no Brasil, né? E a nossa primeira conveniência foi em 93. Então, foi um mercado relativamente novo, né? Então, a gente... Aí, claro, é tendência, né? A gente olhando as tendências, a gente entendeu que fazia sentido, né? Na época, quando nós começamos no posto,
o posto era um ambiente sujo, um ambiente mal cuidado, e depois veio toda essa evolução aí de um local agradável, um local iluminado, limpo, onde principalmente as mulheres não frequentavam os postos, né? Sim. E a partir desse momento elas começam também a frequentar, então foi tendência. E a gente, para responder a pergunta bem pragmático, para crescer a gente teve que verticalizar. E legal que o Mimi sempre teve as tendências muito novas, e Jaraguá, quando ainda era muito pequeno, assim, era tudo muito... eu lembro aqui minha época de adolescente, que os encontros era referência no posto Mimi. Onde? Domingo era no posto Mimi. Era o local iluminado, o banheiro, exato, seguro, né? Então, e o posto de gasolina, acho que isso até está voltando. Nos Estados Unidos tem até um movimento. O posto de gasolina acaba fazendo parte da comunidade, é onde as pessoas se encontram para uma viagem. É claro, é a reposição, é o abastecimento do combustível, mas às vezes uma reposição rápida na conveniência. Exato. Eu lembro que antigamente a gente atendia o mercado inteiro de Jaraguá, então era o local de uma transportadora deixar uma mercadoria para um cliente nosso, ou, às vezes trocar um cheque, fazer um papel de banco, pegar até um vale, um recado, por exemplo, poucos telefones, então as pessoas ligavam e deixavam um recado no posto para o fulano de tal que ia passar e abastecer. Então o posto ele tem uma participação na comunidade relevante, no passado tinha muito mais relevante que tem hoje, né? E passa a ser como se fosse um integrante realmente da família, né? Porque é confiança que você acaba criando, e você comentou a questão de atender aos agricultores, né? Isso também gera uma comodidade. Nós estamos falando disso de anos atrás, que a maioria do pessoal fala, não, quer abastecer, vem aqui, né? Sim. A gente tem, por exemplo, um dos clientes nossos é a Klabin. Então tem 5 frentes de colheitas, então a gente abastece essas frentes de colheita, todos aqueles equipamentos, tratores, máquinas estão colhendo madeira, a gente vai lá e abastece. Não tem como esse equipamento ir para o posto de gasolina, ele tem que ter um abastecimento, uma obra, por exemplo, de estrada. Tem que ter lá um equipamento, um tanque, um caminhão lá fazendo o abastecimento do maquinário lá para fazer a obra. Mas né? isso é questão de visão, né, gente? De visão. Porque você poderia falar, não, estou abastecendo o carro, cara, vou continuar abastecendo o carro. O caminhão que passa aqui... Né? Levar a comodidade para o cliente final faz com que ele também fique... o teu cliente fiel, né? É uma prestação de serviço, né, Luiz? Uma prestação de serviço. Aí você abre uma frente... que muitos ainda estavam pensando no que fazer, como vocês resolveram a dor dos agricultores, que não podiam parar, precisavam fazer o seu trabalho dentro daquele determinado prazo e precisava ser abastecido. Perfeito, perfeito. Hoje vocês são quantos irmãos, Paulo? Então, nós somos 4 irmãos sócios, né? A gente tem participação societárias diferentes, né? O Beto, que faleceu ano passado, então hoje está os filhos, o Carlos e o Marcos, né, que participam da sociedade. Eu, a minha irmã, a Mimi, e o João, meu irmão mais novo, né? E com participações diferentes. Mas todo mundo engatou junto, na primeira pegada junto com o teu pai? Isso, na verdade, não. O começo foi o Beto, depois depois o João veio conosco, e a Mimi veio em 1995, ela ficou viúva, a gente acabou convidando ela para estar conosco e deu muito certo. Mas ela é peça fundamental, né? Você conhece ela, né? Ela tem um cuidado e um esmero com relação a toda a parte da conveniência, né? A gente vê o cuidado que ela tem, é fantástico. Sim, perfeito. Mas ela veio depois, então? Veio depois, depois. Bacana. Então a gente está bem estruturado, e eu acho que um ponto bem interessante, e a gente sempre em 4 irmãos sócios, cada um cuidou de uma área, né? Eu cuidei sempre da parte administrativa e comercial, o Beto, pela experiência dele de estrada, de caminhão, então cuidou sempre da logística, né? Da frota. A gente tem uma frota de mais de 300 caminhões hoje, então fazendo a logística. Então hoje o nosso maior custo é logístico, né? Do nosso negócio, então é relevante o custo de logística. E o meu irmão João cuidava de manutenção, obra, reforma, né? E a minha irmã sempre cuidou das conveniências, então a gente sempre, cada um se encaixou, né? Em uma das atividades, e eu acho que um ponto bem importante, a gente sempre teve uma sintonia muito grande, né? Todas as decisões, cada um tem a sua alçada para tomar a decisão do dia a dia, para não travar, mas as decisões mais, com valores um pouco maior, a gente sempre tomou a decisão em conjunto e unânime, né? Se não tivesse unanimidade, a gente acabava declinando, né? Então sempre em consenso, né? A gente sempre se respeitou muito e se entendeu. Isso é importante até salientar para os ouvintes, porque nossa região aqui é uma região de muita empresa familiar. Perfeito. Né?
Eu digo Jaraguá, mas eu vou falar aqui na nossa região. A base da empresa brasileira é familiar, né? Ela começa, né? Começa todo familiar, empreendedorismo ali puxa o irmão, a esposa e tu desenvolve. Um dos segredos que eu vejo, né? Mas assim, a gente tem acompanhado famílias, empresas, é exatamente essa sinergia, né? E saber cada um o seu setor, né? A sua alçada, que nem tu falou. Tu diria que esse foi o principal, vamos dizer assim, no início, né? Agora é outro momento, mas no início entre vocês quatro foi um dos segredos do sucesso de ter alcançado hoje o que vocês são? Sim, eu penso que sim, porque quando há um conflito numa sociedade, a energia vai para o conflito e não vai para o negócio. Exato. Né? E a gente sempre teve um ambiente leve, né? Um ambiente focado no negócio, focado no empreender, focado em fazer, né? Então, acho que isso é um ponto bem relevante, sabe? É importante. E a gente tenta trazer isso, né? Agora já está a gente é de segunda geração, a Ana agora, mas meio que de característica de terceira, porque eu e o Beto, a gente tinha 13 anos de diferença, então meio que ele foi pai e irmão, mas a gente tem isso agora, são 7 primos, né? Que são herdeiros aí, fazem parte, né? E hoje está no negócio a Ana e o Paulo, meu filho. E o Carlos tem essa carreira política dele, o Marcos tem o negócio dele de agropecuária, o João tem uma menina que terminou medicina agora, o menino está estudando, e a minha irmã tem uma menina, a Gisele, que trabalhou conosco por um bom tempo, acho que uns 15 anos, e hoje teve a segunda maternidade, foi mãe de novo, acabou se dedicando, optando em ter essa maternidade e ficando em casa, né? Então, e isso a gente tenta transferir esse nosso legado aí de entendimento agora para a segunda geração, né? E está funcionando, graças a Deus está funcionando bem. Com certeza, a gente vê. E vocês sempre foram muito precursores, Agricopel, Poço Mimi, ali nas novidades, como a gente já falou antes aqui, enfim, o que estava surgindo, vocês logo traziam para Jaraguá. E teve uma época ali que foi uma época que todo mundo ficou meio curioso para saber o que estava acontecendo ali. Foi aí que, de repente, a gente via um posto fechando, um posto trocando a bandeira e todo mundo, pô, o que está acontecendo? O Mimi está fechando, o Mimi vendeu. Tu pode falar um pouquinho sobre isso aí para matar a curiosidade de quem ainda não sabe, Paulinho? Eu acho que assim, ó, essa questão de se a gente pensasse em fechar um posto há 8, 10 anos atrás, era um negócio assim impensável, né? Só que o mercado ficou tão competitivo, tão duro, que começou a não fazer mais sentido alguns postos em bairro com volumes menores, né? Ou que estava muito próximo um do outro. Então teve essa depuração, a gente chama depurar, né? Então o Santa Catarina tinha 2.100 postos, diminuiu para 1.900. Houve a purificação de 200 unidades, mais ou menos. Então isso foi o motivo, né? O Luiz Sérgio está aqui, que é do mercado imobiliário, ele sabe, às vezes o valor do ativo aí não fazia sentido a conta de manter o negócio. É legal que vocês viram isso de forma estratégica, que às vezes essa tem empreendedor que tem um apego do ego, né? Não vou fechar. Tem aquele apego mesmo sentimental do imóvel com a operação. Sim, e aí tu fala assim, não posso fechar de jeito nenhum. Mas e o varejo é isso, né? Nós operamos hoje 65 unidades e o varejo é isso, tem uma renovação de portfólio. Porque às vezes uma avenida deixa de fazer sentido, o trânsito muda, ela deixa de fazer sentido, as cidades crescem, às vezes tem que haver essa renovação, tanto de depuração quanto de novos negócios, né? Então isso é natural do varejo e tem que ter esse olhar e tem que estar atento, né? Então só para contribuir com a tua pergunta, Orlandinho. Então, como eu falei, o nosso negócio é vertical. Então, a gente está desde o transporte de combustível, focado em combustível. Distribuição de lubrificantes, a gente é marca Shell exclusivo no Santa Catarina e no Paraná. A gente é distribuidor, então, de combustível para o mercado B2B, que eu falei, transportadora, indústria, obra, né? A gente é o produtor e distribuidor de Arla 32. Acho que para quem não conhece aqui, os nossos telespectadores aqui, os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, a Arla 32 é agente redutor líquido automotivo. Então, a gente é uma solução de ureia automotiva com água desmineralizada. Então, tem um processo produtivo, né? E é usado na proporção de 5% do consumo de combustível de caminhão a diesel, né? Então, a partir de 2012, com o motor Euro 5, então tem essa proporção. Ele não é uma mistura no combustível, sim é um produto que é injetado no catalisador
para neutralizar os gases, né? O efeito, os gases A Mimi prejudiciais. começou a trabalhar com isso em 2012? Em 2012. Esse é também a tendência, né? No começo, acho que isso é uma boa dica para os nossos empreendedores, né? No começo a gente entendeu, pô, é mais um, a gente entendeu não? A gente imaginava que era um problema, né? A gente tinha lá um tanque instalado num cliente, pô, agora vou ter que ter um segundo tanque para um produto que não é combustível, e desse possível problema a gente transformou isso numa oportunidade, né? Que legal. Hoje a gente tem praticamente 20% do market share do Brasil. Então a gente é o maior produtor. Eu até ia perguntar isso, porque é de Jaraguá do Sul Isso, para o Brasil isso, inteiro, a gente né? está no sul, no sudeste, a gente vai ter o Mato Grosso, Goiás, Minas, né? Então a gente não está no norte, nordeste ainda, mas praticamente no resto do país a gente está presente. E a gente é distribuidor também de combustível para posto, que a gente tinha a Mimi Distribuidora, tu falou, tirou a marca, mudou a marca, né? Então nós tínhamos a Mimi Distribuidora. E em 2012 nós fizemos uma associação, uma joint venture com a Raízen. A Raízen é uma associação entre a Shell e a Cosan. A Cosan é o maior produtor de açúcar e etanol do Brasil. Comprou a Esso lá em 2008 e em 2010 se associou à Shell, criando a Raízen. A Raízen vem de Raiz Energia, que é a cana, né? Então, em 2012 a gente fez o mesmo movimento em Santa Catarina. Então a gente também está na distribuição para os postos Shell. Hoje tem 270 postos Shell no estado. Então é a gente que faz toda a parte logística, o abastecimento desses postos, né? Sensacional. Então essa é respondendo a tua pergunta, essa mudança de fechamento, é a questão de realmente competitividade, e a questão de marca foi realmente essa associação que a gente fez lá em 2012, e foi bem importante para nós, principalmente essa questão de governança, né? Trazer uma empresa terceiro ou quarto grupo econômico do país, com uma governança muito bem estabelecida, nos ajudou também a implementar a governança, e foi também um passo importante na nossa trajetória como empresa e como empreendedor. Aí a gente comentou aqui sobre a questão de você estar preparando os demais filhos, sobrinhos, para tocar o negócio, né? Como é que foi? Duas coisas. Primeiro, aqui no almoço de domingo, devia ser uma beleza. Falava de negócio também, né? Ou não? E a outra era como é que seu pai via isso no começo? Porque vocês chegavam com umas ideias diferentes, o Beto já chegou com uma ideia diferente, ele já absorvia para a época assim, ou tinha algumas resistências assim, Paulo? O pai, na verdade, na época, ele apenas deu o pontapé inicial, mas ele nunca participou conosco do negócio, sabe? Ele nunca, apesar dos aconselhamentos e tal, mas nunca assim efetivamente se interferiu no negócio. Sempre deixou a nossa responsabilidade, principalmente do Beto na época, né? O Beto, que já tinha 20 e poucos anos, eu era ainda criança, né? Então, mas o pai nunca participou. Agora você falou um negócio, Joey, bem interessante. Assim, eu sempre cuidei muito, porque tem o conhecimento tácito que se passa na convivência com as pessoas, né? E principalmente dentro de casa, né? Geralmente, quem é médico, o grande incentivo de os filhos seguirem a carreira, quem é advogado, quem é industrial, enfim. Eu sempre procurei nunca levar notícia ruim, porque o dia a dia é pesado, né? De quem está tocando o negócio, quem está à frente do negócio, sempre tem desafios pela frente, né? E eu nunca levei para casa assim reclamações do dia a dia. Então, e eles já quando criança começam a escutar as coisas, né? Começam a participar de alguns eventos da empresa, começam a escutar nas férias, e de certa forma isso incentiva a própria sucessão. De certa forma vai construindo na mente, né? Eu acho que isso é uma boa dica aí para a gente deixar para os nossos ouvintes. Boa, grande pedida. Fantástico, muito legal. Plantando a sementinha. Até a ideia de preparar a sucessão, a gente fala muito essa vibe, né, de trazer para dentro de casa a parte não ruim. A gente tem feito isso lá em casa também, porque a gente trabalha junto, mas é bacana porque as crianças elas começam a querer participar, e eu via já novo o Gu, mas principalmente o Gu foi quando eu vi ali junto, operando mesmo, na bomba mesmo. Sim, foi. E eu falei, e aí a gente acaba utilizando isso como exemplo para os nossos filhos, no sentido de falar assim, ele é o filho do Paulo.
Aham. Sim. Mas está ali, ó. Sim. E aí a pessoa entende, os filhos, as nossas crianças, né? Entendem que participar não é participar só da glória, Sim. né? Ou dos resultados, Sim. ou do dinheiro quando tá bom. Mas ali tá ali junto, sábado, era um sábado e ele estava operando a bom. E aí eu falei, olha, que exemplo. E isso Sim. sempre veio desde criança, né? Foi. Deles. Então, até foi um negócio. Eu sempre incentivei, sempre levei eles comigo para os eventos da empresa. E nós trabalhamos muito, sabe, Orlandinho, Jô e Luiz, final de semana. E quando tu faz um negócio que você se identifica, que você gosta, o trabalho vira diversão, né? Às vezes até era um conflito em casa, que às vezes domingo, ia para o escritório, ia para o posto, né? E ele sempre participando comigo, né? E o Paulo, acho que é uma boa, bacana, se puder contar aqui a história, acho que vale a pena. Lógico que pode. Ele com 14 anos, eu morava aqui no centro, e eu sempre fui, assim, pela atividade comercial, eu viajava em média 6, 7 mil quilômetros por mês, então passava muito tempo fora, né? E a minha esposa sempre que cuidou mais dessa parte da educação e tal. E quando eu mudei aqui para o centro, então eles iam desde o Paulo devia ter uns 7, 8 anos, a Ana uns 10, eles iam a pé para a escola, para o inglês, para a catequese. A gente nunca foi muito de levar e buscar, a gente sempre ensinou, né? Cuida não atravessar a rua, dava os alertas com relação ao perigo, mas sempre deixou eles realmente independência, independência, exatamente, né? E aí um trimestre, não lembro, o Paulo não foi bem. Ele sempre foi um menino bom no colégio, assim, de nota e tal, dedicado. E um trimestre, não lembro, não foi muito bem. Daí a minha esposa comentou, disse, ele está saindo de tarde, de bicicleta para lá e para cá, e não está cuidando a partir de amanhã vai para o posto comigo. Ele ficou 6 meses como frentista, 6 meses como caixa atendente. Ele era para ficar 6 meses no TI, ficou 3 anos, até ele ir para a universidade. Então, isso foi uma bagagem assim que ele tem hoje, que realmente barriga no balcão, essa parte de tecnologia, de desmontar um equipamento, de software, ele acabou estudando linguagem de programação, então ajuda muito ele hoje na atividade que ele está exercendo lá na empresa, né? E eu tive também aí tudo é planejamento, eu sempre digo, nada é por acaso, né? Por menor que seja o desafio, tem que ter um plano. Nós somos muito fã e muito fiel ao planejamento estratégico da empresa. Então a gente tem um plano sempre robusto, bem definido, bem comunicado com todo o time. Mas com relação aos meus filhos também a gente fez um plano. Então um plano de formação, né? Um plano de buscar o conhecimento. E quando eles se formaram, eles trabalharam fora. A Ana trabalhou na Malve 2 anos. Teve um chefe, teve que cumprir horário, teve um salário, exatamente, uma cultura, uma disciplina. O Paulo trabalhou 3 anos na Volvo, lá em Curitiba. Ele começou como estagiário, depois foi efetivado. Então, essa experiência fora é muito rica, né? Porque ele vai ver os conflitos de empresa grande, tem um chefe, tem meta, tem objetivo, tem entrega, né? Então, isso aí não é o pai que está mandando, né? Então, eu acho que essa é uma dica boa assim para quem tem os filhos aí nessa fase aí de ter se puder ter essa experiência, ela é muito rica, sabe? Excepcional, para quem não conhece os filhos do Paulo, a Ana Clara e o Ana Clara, desculpa, são fantásticos, assim, são pessoas de uma educação, de uma simplicidade, chama muita atenção. Eu até comento lá em casa, porque a gente tem 2 pequenos, né, 10 e 13, e é exatamente isso. Como é que esse lance de planejar a empresa... Claro, eu tenho a formação de administração, então eu tenho muito nessa veia de fazer planejamento estratégico, montar e fazer plano de negócio e saber se a conta para de pé ou não. Mas eu faço isso com as crianças, que é exatamente isso. É engraçado porque a gente fala assim, a minha esposa fala, mas vai planejar aqui as crianças? Eu acho que é importante. Por mais que não vai sair 100%, como na empresa também não sai. Né? Tudo é premissa, né? Mas se não tiver um horizonte, né? Que nem diz aquele ditado assim, o barco, se ele não tem uma direção para qualquer lugar, tá bom. Mas quando tu fala assim, não, a gente precisa atravessar esse mar, né? Esse rio, então a gente precisa chegar lá. Vai acontecer de barco mais para cá, mais para lá. E as crianças têm esse viés. E eu vejo que o Gu, eu chamo de Gu, mas é o Paulo, né? O Paulo e a Ana, eles fizeram essa preparação, né? Tu já criou essa independência desde criança, indo atravessar a rua, querendo ou não, são detalhes pequenos que os pais, né, ficam pensando, poxa, mas Jaraguá era um outro momento, a insegurança e tal.
Mas, cara, então solta um pouquinho devagar. Tá, não precisa atravessar a rua, atravessar a cidade. Hoje, um pouco mais de carro, né? Sim. Movimento. Mas vai soltando essa independência, é importante, mas principalmente essa preparação, quando ele vai para uma Volvo, uma multinacional, entende? O Ana foi a Malve, mas eles também fizeram depois a escola, a parte de formação mesmo, da administração. E eu falo isso para as crianças, a gente já planejou. Mesmo ele sendo novo, a gente fez esse projeto. Perfeito. Pode ser que não saia bem como... mas é importante, né? É isso aí. Tanto empresarialmente quanto familiar. Com certeza. Na verdade, assim, quando o negócio é menor, o plano está na cabeça do fundador, ele está tocando, ele compra, ele vende, ele paga a conta, Tô aqui, né? ele vai construir, ele sabe o que ele quer fazer na frente, então ele é o plano, né? Mas quando cresce, você tem que ter um planejamento e tem que alinhar, senão cada um vai remar para um lado, né? Tem que ter um alinhamento e um norte, né? Que o Luiz Sérgio falou. E na nossa vida é isso também, tem que ter um plano, né? Eu vejo até que o papel aqui, no caso da família, a esposa, no caso da Marli, o Paulo comentou, ela ficou mais fazendo essa base de educação. Sim, que também é importante, que fez toda a formação. Eu conheço a dona Marli, Sim. né? E essa formação é importante. Ela teve a mãe, eles tiveram a mãe próximo, por mais que viajava, ficava tempo, mas quando voltava, estava próximo dele. Perfeito. Então, esse equilíbrio, né? Eu sempre falo, Exato, a gente fala sobre investir com propósito, o propósito, ele não é o dinheiro, ele é o propósito de vida. Né? E viver em família no equilíbrio também familiar é fundamental. É importante, com certeza. E até para dar tranquilidade para o profissional. Perfeito. Se a família está bem, você também no trabalho está bem, né? Independente da área, né? Exato. E esse entendimento também do empreendedor de não ser tão centralizador, né? De entender que com o tempo, estrategicamente, ele tem que ir fazendo essa retomada, essa reciclagem ali, né? E perguntar um pouco, aproveitar o gancho aqui. A gente já conversou com a Ana Clara sobre como foi para ela receber o bastão. Sim. E como é que foi para ti a passagem de bastão ali? Então, acho que a pergunta é interessante, né? Então, tudo é plano, né? Eu tinha um plano de vida, né? Então, de parar aos 55, né? Entre 50 e 55, e acabou indo para 56. E aí eu tive, não sei se posso chamar de sorte ou de plano, de a Ana estar lá comigo, o Paulo estar comigo no negócio, apesar de que o nosso processo de sucessão começou já tinha começado há 5 anos atrás, antes da minha saída, né? E tinha mais, além dos dois que eram possíveis, um deles ia sentar no meu lugar, tinha mais 3 profissionais que a gente avaliou. Fez todo aquele processo de assessment, teve uma consultoria que nos ajudou. Pode falar o nome da consultoria? Pode. Começamos com a Kimball, né, fazendo o assessment de 18 pessoas na época, e a gente mapeou 5, e depois a gente terminou com a Korn Ferry. Esse processo, a gente começou com a Kimball, tocou até um pedaço, depois a gente fez um trabalho de arquitetura organizacional na empresa, que era até uma das encomendas até para poder passar o bastão, né? Ótimo. Então foi a Korn Ferry que terminou. E então tudo é plano, né, Orlando? E eu digo assim, às vezes as pessoas me encontram na rua e dizem, pô, se aposentou? Não, eu não me aposentei. A gente só muda de função. Você está fazendo uma coisa, passa a fazer outra, né? Então, hoje eu participo de vários conselhos. Lá na nossa empresa são 3 conselhos, da Agricopel, da Raiz Mime e dos Postos Mime, né? Que a gente também tem a Raiz como sócio agora nos postos, né? Então, tem 3 conselhos. Eu participo em alguns conselhos também voluntariamente, também em outro conselho de uma outra empresa aqui em Jaraguá. E então, para você participar de um conselho, a reunião é um dia, mas a dedicação não é um dia. Você recebe todas as informações com antecedência, você tem que se preparar, porque você tem que agregar valor. Exato. Não é participar e cumprir tabela, e sim você tem que estar lá agregando valor para o negócio, né? Então, a função de conselheiro tem uma responsabilidade bastante grande, então você tem que estar lá contribuindo, né? E além dessa minha participação nos conselhos, a gente tem outros negócios, né? E que até então, quando você está como executivo do negócio principal, você acaba às vezes deixando de lado. Então hoje eu estou olhando mais os outros negócios, olhando também a questão estratégica. Hobbies que viraram negócios? Também Produzir cachaça. Voltou lá, a origem. Mas a gente nunca deixou de ter lá uma quantidade de cachaça para presentear os clientes. Uma curiosidade, o pessoal pode falar agora que depois que você se aposentou, você é um cachaceiro? Boa. Quem faz cachaça cachaceiro. Cachaceiro aí, ó. Então, a gente acaba, assim,
fazendo outras coisas. Mas não é fácil, tem que ter uma preparação. Sim. Então, porque você está acostumado no dia a dia, na pressão, né? O foco daquele também estava naquele tipo de negócio. Isso, né? então tem uma, assim, uma ressacazinha, sabe? Sim, Tem uma ressaca, mas o importante é planejar e planejando dá certo. Até pegar o gancho, eu vou fazer dois comentários, de repente a gente vai... Mas do que o Paulo comentou, para as empresas hoje que estão preparando sucessão. Às vezes tu comentou ali, posso falar o nome da empresa? Pode, porque o que acontece? Quem está nos ouvindo, muitas vezes é pequeno. Sim. E aí, eu lembro, porque nós também, uma empresa familiar pequena, Sim. eu fui pedir autorização para a LevMed Sim. para perguntar assim, com que vocês fizeram o planejamento estratégico de vocês? E aí, porque eu sempre achei que o planejamento estratégico poderia ser algo muito caro. Depende de quem vai contratar. Eu pensei na Dom Cabral, pensei em várias empresas, porque a gente trabalha com grandes empresas que iam para um nível, né, depende do teu tamanho, tu consegue encaixar. E a gente acabou pegando ali dentro da SIGES, dentro da associação comercial mesmo, uma referência de uma pessoa que nos ajudou, montou o planejamento, a gente fez o projeto de sessão, no nosso caso, só que o que acontece? Aí eu pego o segundo gancho aqui, que é o lado de a gente preparou, fez tudo, mas nesse momento, até eu comento com o pai lá, ele não quis, né? Ele falou, eu não estou preparado ainda para passar, e a gente entendeu que estava tudo bem, porque ele voltou pro dele, ele falou, mas eu também tomei a minha liberdade de seguir também um outro caminho. E a gente caminhou paralelo, e se certo ou errado, um dia eu fiz um multiplier aqui em Jaraguá, e tinha um professor que era de Joinville, de uma grande empresa, e ele comentou, mas como é que foi isso? Porque tu estava preparado e voltou. Eu falei, mas é uma decisão familiar. Se de repente vai dar errado ou não, daí é uma coisa que tu vai ter que pagar na pele. Vai cortar na pele e sangrar. Mas a gente optou mais pelo lado familiar, não haver um choque, uma discussão. E a gente entendeu que mais vale a família. Mas por que a gente fala isso? Porque talvez, e o pai hoje, com 72, ele fala para mim, se eu tivesse planejado realmente lá atrás e tivesse organizado, sairia de uma forma muito mais tranquila. Foi a pergunta que o Orlando fez para gente. Como é que foi essa sucessão? Tranquila. E a gente vê isso em vocês. Então, e ele fala, talvez eu tinha que estar mais preparado para fazer a sucessão. E o ouvinte agora vai... estou passando exatamente por isso. Seja o que eu estou passando, ou passei, e o que vocês passaram que foi tranquilo. Então, É que, na verdade, não tem modelo certo ou errado, né? Não existe uma receita pronta. Boa, Legal. Não existe. Que serve para todo mundo. Serve para todo mundo. O nosso caso é uma característica. Tem outras empresas, que têm outros momentos, né? Então tem outras características, tem outras sociedades, tem outros grupos, né? Então isso tudo... Então não tem uma receita, aplica isso que vai dar certo. Não é, cada empresa, cada momento tem a sua forma de fazer. Mas eu acho que um ponto bem importante, eu até falo, eu e a Ana já falamos sobre sucessão em alguns lugares, falamos na Fiesp, falamos no IBGC, falamos aqui em Jaraguá em alguns momentos, além da preparação de você ocupar seu tempo, o tempo ser produtivo, tu também tem que te preparar financeiramente, porque você está no dia a dia, você tem o teu ganho financeiro na tua função como diretor da empresa, né? A partir do momento que tu sai, tu não faz mais parte daquilo. Como é que eu vou tocar minha vida financeira para frente? Então, também é importante essa preparação financeira para que ele mantenha um padrão de vida que ele construa. Isso também é planejamento. Isso também não se faz de um ano para o outro. Isso é uma construção também que tem que ser planejado de longo prazo, né? Legal, muito bacana. Isso também é uma boa dica, assim, ótimo. Boa dica. A gente sempre fala aqui que um dos propósitos do nosso programa é justamente desmitificar aquela coisa daquela receita pronta para se fazer um negócio, para se você empreender com sucesso, enfim. Então, o sucesso independe de dinheiro, o valor é diferente para cada um, e também não existe uma receita pronta, não existe uma banheira de gelo, não existe... O que funciona para um, às vezes é diferente para outro, como o Paulinho mesmo falou, e a gente vê os resultados aí, né? É aquilo que nem tu comentou, né? Tem que ter um horizonte, um norte. Todo mundo está caminhando. Exato. Né? Claro, e depende do tamanho de empresa, de você ser uma empresa grande. Então, preparando estruturalmente, mas independente, a empresa pequena é importante também se planejar para que tudo, né, flua de uma forma tranquila. Que a sucessão ela não cabe só às grandes empresas, os grandes conglomerados, muito pelo contrário. O planejamento que o Paulinho até comentou, a Aninha citou essa situação de que na época
quando estava acontecendo o processo seletivo, existiam outras pessoas que também eram muito capacitadas. Sim. Né? Então, e ela passou por todos os processos, Sim. então foi importante também esse aprendizado, vamos dizer assim, também nessa caminhada e essa preparação que ela se propôs a fazer para atuar hoje. Um PDI, né, bem Paulo? robusto. Exato. E ela foi muito comprometida com o PDI dela. Então, e até de certa forma, Joey, até quem tá sendo... No nosso caso, a gente não abriu, né, para as pessoas. A gente foi avaliando nesse período. Né? Claro que vai ficando sinais. Né? Vai ficando sinais. E naturalmente vai acontecendo. As pessoas já vão percebendo quem está se destacando. É natural. Então isso também evita conflito. É bem interessante. Mais um ponto, Joey, que você falou no nosso caso, no posto de gasolina. Está havendo uma consolidação. Né? Se criando redes e tal. Por quê? Um dos grandes motivos é a sucessão. O revendedor está velho, os filhos seguiram outros caminhos e não tem mais sucessão. Ele vai ter que passar para alguém. E a sucessão, às vezes, é vender o negócio. Claro. Eu sempre tenho uma crença que eu tenho que deixar meu negócio preparado como se eu fosse vender. Ele vai estar bem, porque eu vou vender bem. Então, eu tenho que deixar ele sempre preparado como se eu fosse vender. Claro que não é para estar à venda, mas se ele está com uma boa governança, com uma boa contabilidade, com um bom resultado, ele tem valor. Se ele não tiver isso, não tem valor, né? Exato. Muito boa, muito legal. Deixa eu aproveitar aqui para perguntar também para o Paulo, porque essa saída tua da operação, vamos dizer, tu já comentou sobre conselhos, outras frentes e tudo mais. Mas o Paulo sempre teve um viés sobre o social, sobre o associativismo, né? Muito forte, principalmente a nossa cidade. Eu estou dizendo Jaraguá do Sul, que é onde a gente vê SCAR, a gente vê 2 hospitais, a gente vê Corpo de Bombeiro, Associação Empresarial, fui presidente. Né? Eu acredito muito nesse modelo de sociedade onde os empresários eles devolvem para a comunidade aquilo que, de uma certa forma, a comunidade deu para eles. Né? E eu aprendi muito isso contigo, nesse sentido, de que vocês devolvem para a comunidade, seja você ou seja a empresa, mas eu vejo outras empresas aqui de Jaraguá que fazem a mesma coisa, e é por isso que eu diria que esse é um dos grandes sucessos de Jaraguá do Sul. Mas o Paulo, né, sempre teve isso dentro de ti, porque tu foi presidente do hospital, participou da associação comercial, teve outras entidades que tu se envolve e estás aí. Agora, recentemente, acabamos de ter finalização a Schützenfest. A organização da CCO. E de parabéns, né? Foi elogiado, não só na cidade, toda a região. O pessoal estava comentando muito, não só a Schützen, como a Oktober, essa parte de segurança, como trouxe uma qualidade de as famílias poderem ir. Eu fui com meus 2 filhos e a gente foi lá, tirou, comeu, se divertiu e voltamos para casa sem nenhum contratempo. É bacana ver isso, né, na cidade. Conta um pouco para nós. Então, Jaraguá do Sul tem a questão do voluntariado é muito forte, né? Acho que a gente é uma cidade diferenciada. As pessoas realmente participam, querem participar, querem ajudar, então a cidade tem esse viés, né, muito forte. Nós temos como nosso propósito como empresa é criar valor para os nossos clientes e participar na construção das comunidades em quais estamos inseridos. Então a gente está dentro da gente lá mesmo, a gente incentiva, inclusive, funcionários nossos a participarem voluntariamente. A gente tem filiais aí pelo sul, até no centro-oeste, né? Então a gente incentiva isso, né? Mas eu penso que participar de entidades, como é o caso da Associação Empresarial, como é o caso do hospital e outros, a gente aprende muito, há muita troca, né? Então esse network que a gente faz, então é voluntário, mas você profissionalmente, como ser humano, você ganha muito com isso, sabe? Sim, então evolui muito. Então você convive com vários profissionais de várias áreas, de vários setores, e sempre você consegue agregar alguma coisa para o teu negócio, para a tua vida como profissional, né? Então é muito rico isso. Então quem puder participar de um grupo onde tem cabeças diferentes, né? Pessoas diferentes, profissionais diferentes, sempre é rico, né? Então é muito bacana. E eu fui convidado para presidir a comissão central organizadora da Schützenfest, sempre também pelo envolvimento do Carlos na política. Eu acabei também, de certa forma, tentando ajudar essa questão política
principalmente quando o Antídio tentou ser candidato a primeira vez, acabou não sendo, depois se elegeu prefeito, né? E o Antídio foi um cara apoiou muito o Carlos, né? Lá em 2010, quando ele foi eleito pela primeira vez como deputado. E aí, em gratidão e retribuição ao que o Antídio fez, eu acabei me envolvendo mais, assim, nos bastidores, tentando ajudar no partido, né? E sempre incentivando e fazendo provocações. E aí chegou o momento da Chits, aí o prefeito Jair me disse: pô, agora você tem que contribuir com a Chits, né? Pô, aí não teve como não aceitar, né? Então, mas assim, uma experiência bastante rica. A nossa festa assim está maravilhosa, né? Essa questão da germanidade, da cultura, da tradição dos nossos antepassados é muito interessante, né? Isso é empolgante, né? E atrai muita gente, a curiosidade disso, né? E o time que está tocando a Schützenfest na CCO, que praticamente é o time que vem há alguns anos aí, o próprio Alcides Pavanello que continua no time, né? O time assim, eu tive uma surpresa positiva assim da qualidade do time, assim, das pessoas, de arregaçar a manga, de pegar junto, de fazer acontecer. Realmente o time isso faz a diferença. Faz a diferença. Conhece, além de conhecer, pega junto, não tem corpo mole, sabe? Realmente acaba gerando aquele senso de pertencimento, sim, né? Sim, então, as pessoas têm isso, né? A comunidade de Jaraguá se abraçou e o time lá, assim, como é que eles se sentem dono daquilo, no bom sentido, né? Dono de fazer uma boa festa, de fazer acontecer, né? E você vê todo mundo com aquela preocupação, realmente, pô, tá bem, tá legal, tá limpo ali, tá, se foi servido, pô, deu tempo, toda eles essa... encerraram a festa com o vídeo, tipo assim, acabou a festa, daí fizeram a filmagem, tudo limpo. Tudo organizado. Porque a festa vai começar ou terminou agora? Exatamente. Né? Vem se repercutindo muito uma notícia. Hoje eu ainda vi no meio de comunicação o JDV Online. Se falando muito de Jaraguá, que Jaraguá é um berço de bilionários. E eles tentando explicar um pouquinho disso. Então, Jaraguá é muito forte na cultura, que é uma cidade ali que está com a cultura, vive uma época com a cultura muito forte, muito organizada. É uma cidade em que os empresários ajudam demais na cultura, enfim, na segurança. Sempre envolvidos. Existe uma parte privada que investe muito nisso ali. E existe toda uma característica assim, muito individual aqui da cidade, que vem chamando a atenção a nível Brasil e até a nível mundo. Assim. Sim. É porque, na verdade, ele vira um celeiro não só das fábricas, mas de pessoas, né? Exato, a comunidade Sim, né? Sim. Eu fui presidente do Conselho do Hospital, então a gente fazia um evento todo ano. Tem os apoiadores do hospital, né, as empresas de Jaraguá. A gente chamava os herdeiros dessas empresas para conhecer o projeto, para a gente, manter essa chama viva, né? Para que as gerações que vão chegar, que continue tendo essa característica do voluntariado, do apoio, né? E às vezes nem é grana, às vezes realmente o seu tempo, né? Disponibilizar, que é o mais precioso, né? É o nosso tempo, né? Então, o case do hospital, né? É muito interessante, né? Na época das irmãs, elas tinham uma dificuldade bastante grande, mas não era questão de grana, era questão de gestão mesmo. Elas não tinham mais profissionais, né? Não produziam mais profissionais para tocar o negócio, né? Então, e quem passou por lá sabe do belo trabalho que foi feito, né? E o quão bom é a nossa saúde em Jaraguá por esse envolvimento, né? Outra referência. Exatamente. O lado do empresariado de pegar junto com relação ao grupo, de montar uma governança, sim, mas também no lado de se precisar investir, vamos junto. E é do grande empresário ao pequeno empresário. Uma dessas notícias curtinhas que a gente vê outro dia, um bar. Uma dona de um bar doou uma ambulância para os bombeiros. Pô, olha que legal. Não é só o grande empresário. Que bela notícia, né? Que bela notícia. Que bela notícia. Que exemplo, né? Da comunidade. Da cidade. E a gente vê as pessoas que falam... Eu mesmo sou eu falo com muito orgulho de Jaraguá, assim. Então a gente vê que as pessoas gostam daqui, querem ficar aqui, assim, tem esse orgulho de morar aqui. Querem contribuir, né, Orlando? Exatamente. Você é impactado, né? Sim. Por mais que você venha de fora. A gente investiu na cardiologia, né? Então, a cardiologia de Jaraguá, a referência era Mafra. Antigamente era Joinville, depois Blumenau e Mafra. Né? Nada contra a Mafra, pelo contrário, né? Mas tu imagina pegar um funcionário nosso que acontece qualquer acidente aí com relação a
precisar de uma cardiologia, tem que ir para a Mafra, né? Então, pô, a gente ter isso em Jaraguá, eu acho que a gente merece, né? A nossa comunidade merece, né? Com certeza, e já é referência, né? Sim, já é referência. No pouco tempo que já está atuando nesse sim. segmento, já se torna referência. Sim. E um dos pontos, o Luiz Sérgio levantou, o fato de você ter estado à frente da Associação Comercial de Jaraguá do Sul, a sua filha também, a Aninha também fez parte. Como é que foi esse processo? Você fala, puxa, eu tive aqui, pô, minha filha agora... né? Então, na verdade, eu acho que não foi muito influência minha. Talvez ela foi convidada, né, para participar de uma diretoria, depois acabou assumindo a presidência, né? E, claro, também acompanhou quando eu fui presidente, eu fui em 2006, 2007, eu sucedi o Paulo Benaus na época. E também ela acaba ouvindo, acaba participando de alguma forma, né? Mas é muito rico essa participação, sabe? Sim. Eu até recomendo quem puder contribuir, né? Através dos núcleos, através se associando. É muito rico isso, sabe? Esse networking, é muito rico porque lá tudo que é tipo de assunto cai lá. E quem está lá numa diretoria, num núcleo, ou presidindo, de certa forma tem que conhecer um pouco daquele tema, né? E te obriga a você conhecer um pouquinho mais, se preparar um pouco mais, né? Então é uma pós-graduação bem Não, e gratificante. E esse processo ele já vem não só na associação comercial, na PEV, na CDL, sempre vem nesse formato, não é por acaso, né? A associação ela já é preparada. E o modelo aqui de Jaraguá é bem interessante também, né? Que a gente tem um centro empresarial único, todos os sindicatos patronais, todas as associações ligadas, é um modelo bem vencedor, né? Onde que tem uma colaboração muito presente, né? A gente até comenta, falava, se você não quer fazer a coisa, você está de pé, você vai sendo empurrado. Isso, exatamente. Para ir para esse caminho. Agora a gente vai fazer uma pergunta para você, Paulinho. O pessoal que está na mesa com a gente, o Orlandinho, o Luiz Sérgio. Nós queremos saber de você se você já fez negócio tomando café. E aquela pergunta básica aqui que a gente sempre faz para os nossos convidados, se você já fez negócio tomando café, Paulinho. Sempre. Tu marca uma reunião com o Paulinho, ele fala para vai lá no Mimi Matriz tomar um café comigo. Agora meu escritório é lá. Não, assim, ó, eu acho que eu penso e acredito que muitos negócios a gente faz pelo relacionamento. E a gente sempre investiu muito em relacionamento, né? E o tomar café faz parte do relacionamento, né? Mas não só café. Nós fizemos numa ocasião, a gente chamou Conheça a Nossa Casa. Isso foi na década de 2000 ali, né, nos anos 2000. A gente trouxe, acho que mais de 1.000 clientes para Jaraguá. A gente pegava assim, vou dar um exemplo, lá em Chapecó. Contratava um ônibus, enchia o ônibus. Na sexta de manhã vinham para Jaraguá, a gente fazia uma reunião aqui, às vezes tinha um treinamento de algum produto, tinha um churrasco à noite, sábado ia no Parque Malve e eles voltavam. Pô, hoje a gente viaja o estado, pô, estive em Jaraguá, lembro, e pô, isso cria um relacionamento muito forte. Então, essa parte o café, de certa forma, ele nos convida ao relacionamento, né? E a gente faz muito negócio através do relacionamento, conhecendo as pessoas, indicação, é fundamental. E é aquele momento em que o seu parceiro, seu amigo, seu futuro cliente, seu prospect, ele está suscetível a ouvir alguma coisa, ele está fora do ambiente de trabalho dele, você fora do seu, então é um ambiente que às vezes a pessoa fica mais tranquila. Exato, essa neutralidade ela proporciona conexões, né? Exato. Nós aqui, inclusive, quando eu cheguei aqui, a gente já fez café da tarde com os motoristas, na época da pandemia, online. Nossa. Daqui da UiArt, a gente se comunicou com a casa de todos os motoristas, mandou um kit de café para eles e focado em segurança de transporte, né? Putz, sensacional. E aqui, ó, Mimi, tudo bem no caminho. Nosso café, eu estou tomando aqui um café com leite. Além da média aluna e o pão de queijo, é uma delícia, né? E cada dia da semana tem um produto diferente para você saborear, né? E escolher também, né? As delícias. Eu, particularmente, principalmente no Mimi Matriz, eu tenho a minha preferida, que é a sopa do Mimi, cara. Aquela sopinha no final do dia ou depois de um evento, recomendo. É muito boa mesmo. Vale a pena você conferir também, ó. Mimi, tudo bem no caminho.
aqui com a gente. E falando em negócios, quem fecha a nossa segunda temporada também é renome nacional e internacional, hein, Landinho? Paulinho já sabe quem é. Sim. Não pode dar spoiler, né? Não sei, Mas, você que manda. Gente, vem um nome muito forte, um nome de nível nacional. Esse vai ser o nosso próximo participante aqui da mesa do investidor e fiquem ligados que vale muito a pena. Hein? A gente vem evoluindo, né? É a primeira temporada, a gente entendeu um pouquinho sobre esse bate-papo, conversa, o público começou a dar também a opinião deles de como é que a gente poderia, né, conduzir. Veio algumas personalidades, e é importante o público saber, o pessoal me pergunta, né? O convidado paga para participar? Não. Aqui nós fazemos o convite para cada pessoa que sentou, ele é convidado, não tem custo. Para quê? Porque a gente leve uma história como a tua, como foi a das 20 pessoas, né, que passaram por aqui, mas para elas poderem compartilhar, né, essa história, evolução, e a gente vem cada vez montando, a gente está indo para uma... Jaraguá tem muito empresário, tem muita história. A gente conseguiu fazer aí 2 temporadas, 2 anos de bastante história jaraguaense para o mundo. E agora, claro, a gente também entende que tem algum viés, está vindo uma pessoa importante aí a nível nacional para poder compartilhar a história, certos, errados, o que deu, né? E contar um pouquinho, né, da trajetória, né, Orlando? Eu não vou segurar, é o Ike Batista. Eu não aguento segurar o segredo. Vamos lá, Landinho. Que dia lá? Vamos lá. Ike Batista vai estar com a gente no Investidor de dezembro com vai estar Propósito. aqui gravando com a gente aí e já vai sair na agenda a data do episódio. Vai ser muito legal mesmo ali. E o Luiz falou que a gente trouxe muita gente de Jaraguá aqui, mas é muita gente grande. Porque Jaraguá tem aquela coisa, né? Paulinho sabe como é que é. Às vezes tu vê uma empresa ali, tu não sabe o nome da empresa. E quando tu vai descobrir, de repente, cara, é uma empresa de renome nacional, uma empresa aí ícone. Então, e a gente trouxe aqui desde empresários grandes, como o Paulo, até empresários que têm pequenos negócios e são pessoas de sucesso também. Claro. E é isso que a gente sempre fala no programa, independe do tamanho, independe do financeiro, o propósito, o sucesso, ele vai muito além disso. Né? Exato, exatamente. E o propósito do Investidor com Propósito é esse, é levar essas histórias que são contadas aqui para que você consiga replicar ou que você consiga entender. Às vezes é alguma dor que você passou, está passando, que alguma informação dos nossos convidados, ou alguma conversa que a gente tem aqui, vai te auxiliar nessa caminhada. E isso é fundamental. Procurar colocar em prática o seu sonho, colocar o seu planejamento em dia e ter pessoas ao seu redor que entendam o que você quer fazer. Que como o Paulinho comentou, né? Não adianta só você saber o que você quer para a sua empresa, se você tem sócios, se você tem colaboradores, e eles ainda não entenderam o que você quer fazer. Então, nós estamos ao lado aqui de um grande empresário, além de amigo, um grande empresário, em que esse foi um dos pontos primordiais para ser destaque não só em Jaraguá do Sul, mas no Brasil todo, né, Paulo? Esse alinhamento, né, Paulo, da cultura, né? Eu acredito Sim. que foi muito importante para vocês, né? Quando está todo mundo entendendo para onde vocês queriam caminhar. E aí eu digo sempre que o time ele faz a diferença, né? Quando está todo mundo engajado e todo mundo entendeu, a coisa flui mais rápido, né? Com certeza, Luiz. Essa questão cultural ela é muito importante, né? Então, a cultura da empresa, o alinhamento é de suma importância, né? Até hoje, a nova geração, né, por exemplo, ela não é só grana, é propósito. Por que essa empresa existe? Qual é o benefício que ela está trazendo para a comunidade que a gente vive, né? Então, essa cultura ela é de suma importância aí para atingir os resultados aí que a gente planeja, né? Vou pegar o gancho da cultura com relação a, principalmente de gerações, e fazer uma pergunta para o Paulo. Como é que Jaraguá, como é que nós aqui conseguimos, ou como é que a gente poderia fazer para manter, dentro do DNA jaraguaense mesmo, essa vertente com relação àquilo que tu falou. Às vezes não é o dinheiro, né? O herdeiro, a gente fala muito dessas empresas que acaba tendo terceira geração, quarta geração, às vezes não está mais na operação participando, mas está ali recebendo os louros, né? Como é que a gente faz para que mantenha essa cultura de uma quarta geração, de uma quinta, que às vezes até já foi embora daqui, né? Tu vê muita gente que hoje já não está mais morando em Jaraguá, mas que os dividendos ainda estão aqui. Como é que a gente mantém de trazer eles a participar, de fazer, engajar com a gente? É um desafio, né? Para que Jaraguá continue mantendo essa forma, né? Sim, é um desafio
Mas eu acho que o mais importante é que as empresas ainda continuam com as sedes aqui em Jaraguá, as raízes estão aqui, né? E a gente até faço um convite aí para as novas gerações aí participarem, né? Por exemplo, da Associação Empresarial tem todos os núcleos, vários núcleos, né? Participem, né? Participe da construção da comunidade, participe do setor do negócio, né? Só traz benefício para a empresa, traz benefício para a comunidade. Eu acho que é bacana isso. Eu acho que Jaraguá tem esse diferencial que é o voluntariado, que eu comentei já antes. Mas as raízes estando aqui realmente faz com que as pessoas valorizem. Tem um estudo aí que diz o seguinte, que a gente diz que 80% das pessoas diz que com o passar do tempo voltam para suas origens, né? Então eu tenho certeza que essas pessoas que estão fora com certeza vão estar por aqui nas suas origens. Jaraguá realmente é diferente, né? E a gente se pergunta, será que Jaraguá tem esse sucesso por causa dos empresários ou os empresários têm esse sucesso por causa de Jaraguá, né? Acho que é um conjunto de coisas, né? A mão de obra, né, que nós temos aqui, o engajamento, o comprometimento, né? Comprometimento. A qualidade aqui a gente vê que até as novas gerações, onde a gente vê um estudo de todo uma coisa diferente que está tendo aí, enfim, são trajetórias de vida diferentes. Mas parece que até nisso, Jaraguá do Sul, a gente vê essa nova geração, as novas gerações, mais engajadas, assim, mais resilientes nos propósitos da empresa, da família. Eu pelo menos percebo isso, assim, diferente, né? Com certeza, com certeza. Isso para a gente é motivo de orgulho, independente para quem é. Eu não sou natural de Jaraguá, tenho filho jaraguaense, meu caçula é nascido aqui, mas me considero cidadão jaraguaense, né? 29 anos já dá para considerar cidadão jaraguaense, e né? dos mais conhecidos, né? Fazendo essa frente. Vamos então, chancelar aí a tua... Bora, tá fechado, Paulinho, tamo junto. E falando em tamo junto, a gente vai entender um pouquinho, um momento aqui do Investidor com Propósito, é trazer os nossos pitches, né? Onde os empresários e empresárias destacam aí os seus negócios, as suas funções e também as oportunidades que estão presentes aqui com a gente. Então, se liga aí. O Investidor com Propósito abre a oportunidade de você conhecer negócios, de você entender novidades e, ao mesmo tempo, dos nossos empreendedores e empreendedoras demonstrarem e mostrar para a gente o seu próprio negócio. Nós estamos hoje aqui representando o pitch, o Jean Cardoso, um arquiteto, que vai falar um pouquinho sobre a Arc Easy Homes. Seja bem-vindo, Jean. Obrigado. Primeiramente, um olá para você que está nos assistindo e também apenas pessoas que estão nos ouvindo. Bom, eu primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar presente aqui, de ter a oportunidade de apresentar a minha empresa a vocês e, quem sabe, ter 4 futuros clientes da minha apresentação. Bom, eu sou Jean Carlos Cardoso, sou arquiteto e urbanista. Eu me formei em 2001 na primeira turma da Católica. E desde lá eu já projetei e entreguei mais de 200 obras. Você não me conhece, mas muito provavelmente você já passou por uma obra minha na cidade. Eu tive a felicidade, desde o princípio da minha carreira, de ter conseguido criar uma carteira de clientes de confiança e fiéis, que acabaram dando uma credibilidade que perdura até hoje. Eu, com toda essa experiência de projetos que eu tive ao longo desse tempo, e em 2000, como um propósito, eu sempre fui arquiteto com um propósito que foi atender da melhor maneira possível o meu cliente. Em 2019, eu percebi que, num futuro muito breve, haveria uma falta de produto, especialmente naquele meio que eu estava inserido com os meus clientes. E foi necessário procurar alguma alternativa. E com muita pesquisa de mercado e análise de opções, a que a gente chegou com a maior conclusão foi trabalhar com moeda forte, ou seja, dolarizar, que meus investidores dolarizassem parte dos investimentos. Ainda em 2019, numa das viagens aos Estados Unidos, onde estávamos conhecendo locais, visitando, surgiu a ideia de como materializar isso. Bom, vamos construir nos Estados Unidos. Essa foi a ideia inicial. Vamos construir nos Estados Unidos. Assim, meus clientes vão conseguir
dolarizar parte dos seus investimentos. Em novembro de 2022, nasce a Arc Homes. E desde o princípio, ela foi sempre criada sobre eficiência, inovação e qualidade. O primeiro passo para que essa empresa pudesse ser colocada de fato no mercado foi ter o meu diploma de arquiteto e urbanista reconhecido nos Estados Unidos. E assim foi feito, e hoje eu faço parte do Conselho de Arquitetura dos Estados Unidos. Nasci assim a Arc Homes. Em 2022 ainda, e de lá para cá, nós participamos de dezenas de reuniões, visitas técnicas, eventos empresariais, para que a gente pudesse montar uma equipe de maneira que atendesse aquele nosso propósito inicial, que é atender da melhor maneira possível o nosso cliente. Então, hoje, a nossa empresa conta com corretores de imóveis, ele já conta com advogado, conta com contador e empreiteiros, onde a gente pode oferecer uma gama completa de serviços para o nosso cliente. A Arc Homes, ela possui... a Arc Homes é constituída por 3 sócios, eu, a minha esposa e meu filho. E o princípio da empresa, quero de atender da melhor maneira possível os nossos clientes, ela foi constituída corretamente. Então, hoje nós podemos, a empresa está constituída hoje de uma maneira que nós podemos construir, vender, alugar, reformar e construir e administrar imóveis residenciais nos Estados Unidos. E, de fato, isso está acontecendo. Hoje nós já estamos construindo, já temos obras nos Estados Unidos. Nós, assim como esses nossos parceiros, que, aliás, todos são brasileiros, diga-se de passagem, todos são brasileiros, muito bem estabelecidos e com credibilidade. Algo que a gente sempre prezou aqui, essa credibilidade, então nós não poderíamos oferecer menos do que toda essa credibilidade que a gente já tem. Então, nós e nossos parceiros estamos em constante pesquisa do mercado imobiliário da Flórida. E o processo hoje, que é onde a gente está trabalhando, é na região de Northport, uma região muito interessante, ela tem umas particularidades de natureza muito incríveis, e ela fica mais ou menos equidistante entre Orlando e Miami, que são 2 polos turísticos mundiais. É só uma curiosidade, porque uma das razões dessa região que foi escolhida é que o Orlando recebe semanalmente 1.500 famílias migrando ou imigrando de outros países, tornando-a como sua residência oficial. E com uma demanda gigantesca dessa de pessoas, a bolha de crescimento urbano é muito grande e muito rápida. A Northport, ela é muito conhecida pela sua qualidade de vida, além de ela ficar entre 2 grandes cidades industriais, que é Tampa e Fort Myers. A qualidade de vida da região é entre as melhores de toda a Flórida, com melhores escolas, saúde, lazer e o custo-benefício. O local hoje que a gente está trabalhando, a localidade que a gente está trabalhando, ela tem praticamente um acesso direto para o mar. E além de ela estar muito próximo das lindas praias, que ficam na costa oeste da Flórida. Essa aqui, por exemplo, é Clearwater Beach. Fica um pouco mais acima ali, mas fica muito próximo, fácil de chegar. Bom, e o que nós estamos oferecendo? Nós estamos oferecendo a New Construction, ou seja, construção nova. Construímos uma casa. Uma casa como essa, de 3 ou 4 quartos, com vaga para 2 garagens, varanda, num terreno de 900 metros quadrados, com um sistema de ar-condicionado em toda a casa, com aproximadamente 170 metros quadrados de área total, 150 metros quadrados de área de ar-condicionado, que é o que conta para os corretores dos Estados Unidos, quanto tem de ar-condicionado. Então, as salas, banheiros, lavanderia, cozinha, tudo é atendido por ar-condicionado. A casa já vem com o sistema de ar-condicionado central, ela já vem com água quente, ela já vem com máquina de lavar e secar, ela já vem com todos os appliances e armários de cozinha. Então, hoje, a gente tem, numa casa como essa, ela está vendida abaixo de 300 mil no mercado. Então, lá em 2019, numa desses eventos,
eu aprendi que, como a gente está falando em dólar, a gente não pode, em momento nenhum, falar em conversão. Então, para dar um exemplo bem básico, no Brasil, hoje, o salário mínimo é 1.500 dinheiros, aproximadamente. Na Flórida, nessa região, o salário mínimo é em torno de 1.500 a 1.700 dinheiros. E o que isso reflete? Aqui no Brasil, tem alguém que trabalha com imóveis aqui, uma casa com esse tamanho, num terreno de 900 metros quadrados, e com toda essa estrutura entregue junto, pronta, que a pessoa basicamente só precisa se mudar, por menos de 300 mil dinheiros, né, é impossível. Você encontra uma casa dessa hoje a 1 milhão e 200 mil dinheiros, tranquilamente. E o que nisso se traduz? Se traduz que essa casa ela pode ser adquirida por qualquer americano. Qualquer americano que tenha um trabalho formal, por mais simples que ele seja, pode ser um atendente ou pode ser um garçom, ele vai conseguir adquirir pelo sistema financeiro uma casa como essa. E isso torna a atratividade dessa casa o grande potencial dela, porque ela facilmente é vendida. Para se ter uma ideia, a região que a gente está trabalhando hoje, a média de venda de uma casa dessa, depois de pronta, é 55 dias. Existem regiões com muito menos tempo, existem regiões com muito mais tempo. Mas a média de uma casa dessa, quando por valor de mercado, ela é vendida em torno de 55 dias. Bom, falando em o valor da construção em si, e do investimento, hoje nós estamos oferecendo que você consegue construir uma casa dessa fazendo um investimento de 86 mil dólares. E com esse investimento de 86 mil dólares, você vai ter um lucro aproximado de 30 mil. Isso se você mantiver a opção de venda com rentabilidade, que o objetivo é construir para vender. Mas, como é você que está construindo, você é o proprietário da casa, você pode ficar com ela, ter uma renda passiva e alugar e ganhar algum aluguel, ou então você pode comprar para morar e ficar com a casa também, sem problema nenhum. A rentabilidade está estimada em torno de 25% a 35% na revenda, e o retorno do investimento é de 9 a 12 meses. Bom, eu só gostaria de colocar alguns diferenciais da Arquis Homes, que é o seguinte: nós hoje gerenciamos 100% do processo, desde a escolha do terreno à entrega das chaves. O investidor, ele não se preocupa com absolutamente nada, ele não precisa lidar com ninguém, ele não precisa conversar com ninguém. É tudo conosco. O segundo diferencial é a exclusividade, porque para cada cliente pode ter uma necessidade, e nós conseguimos atender individualmente cada um dos clientes da melhor maneira que ele queira, inclusive com sigilo. Se o cara não quer saber que você está investindo, existe essa possibilidade também. E o terceiro, que eu acho que é o nosso maior diferencial em si, é que nós estamos aqui. A nossa sede da nossa empresa é nos Estados Unidos, mas nós estamos aqui e você vai lidar diretamente com a gente, pessoalmente conosco. Bom, a princípio, a apresentação seria essa. Eu gostaria que, se tivesse algumas perguntas que pudessem ser feitas. Jean, deixa eu aproveitar aqui. Eu sou do mercado, imobiliário, a gente tem clientes que fazem investimento fora. Até bacana, parabéns aí pela ideia. Eu acho que tem realmente esse movimento de dolarizar, e de diversificar investimento fora do país. E o que impediria, de repente, alguém hoje de ir lá para fora e construir sozinho? Eu percebi ali que tu tens que ter tem toda uma licença, vamos dizer assim. Não é tão simples, tipo, eu não posso chegar e querer ir construir lá. Sim. O que é esse diferencial? Bom, é assim, como é que funciona a legislação hoje, Eu estou falando especificamente da Flórida, porque os Estados Unidos é um pouco diferente do nosso, cada estado tem sua legislação. Nós estamos trabalhando na Flórida. Na Flórida, hoje, você somente com o seu passaporte, você não precisa nem ter visto americano, você pode comprar essa casa. Você pode adquirir aqui do Brasil, sem ir visitar, sem conhecer, você pode comprar livremente. O que você não pode fazer, mesmo tendo visto de turista, que você consiga entrar lá, você, como pessoa física, não pode construir uma casa. Você necessariamente vai ter que abrir uma empresa, mesmo que seja de fim específico, que seja para construção, mas você vai ter que abrir uma empresa. Ou seja, você vai ter que contratar contador, advogado,
pagar taxas, coisas desnecessárias que a nossa empresa oferece a você. Já está tudo pronto para você, é só você utilizar a nossa empresa. Ela está preparada para receber todo esse investimento. Maravilha. Legal. Brandinho. Deixa eu aproveitar aqui. Eu tenho 2 perguntinhas para você. Sim. A primeira pergunta é o seguinte: eu estou fazendo um investimento contigo aqui, de uma casa lá nos Estados Unidos. Eu faço esse investimento em reais, em dólar? Como é que funciona aí para o pessoal pegar isso daí? Pode ser, como eu disse, cada caso é um caso. Você, por exemplo, já pode ter dólar lá fora. Se você já tiver dólar lá fora, nós temos hoje conta no Bank of America, que é o maior banco dos Estados Unidos privado, né? Então, você só transfere o dinheiro para a conta e dali para frente a gente assina o contrato e faz certo. Você pode, você mesmo, da sua conta, enviar para a nossa conta aqui do Brasil, né? Daí cabe você essa questão do contador, ou então a gente pode fazer um contrato entre nós e eu transformo esse dinheiro em reais em dólar, na quantidade do dia da cotação, e envio para lá. E quando for a hora do retorno, acontece o sistema inverso. Ela volta para a minha conta e eu te devolvo o dinheiro em reais e não passa dólar pela sua conta. E além da construção, vocês também auxiliam no quesito documentação, tudo isso? É tudo entregue pronto, tudo. A venda é chave na mão, é pronto. Ou então, né, no caso, a gente fala chave na mão porque entrega a casa pronta. Mas o que acontece é a atratividade é vender a casa, para ganhar o lucro mesmo, né? Que é um valor bastante alto de lucro. E se eu escolher outro modelo de casa, ali uma casa maior, uma casa diferente? Pode fazer. O que a gente está oferecendo aqui é a melhor oportunidade, o melhor custo-benefício em lucratividade. Mas, Legal. por exemplo, se você quiser construir a sua casa lá para você, com 8 quartos, piscina e não sei o quê, garagem para 8 carros, nós construímos a casa para você. É feito daí um orçamento específico, certinho, para isso e tal, mas nós podemos construir a casa aonde você quiser, na localidade que você quiser, dentro da Flórida, a gente está autorizado a fazer. Tem um amigo que fez, segundo ele, com vista para Disney. A construção de casa é a única opção aí de investimento com vocês? Na verdade, nós temos uma segunda opção, que nós temos mais do que um empreiteiro como parceiro, né? E um deles, além de construir casas na Flórida, ele também compra, no estado de Michigan e da Pensilvânia, casas de leilão. Ele compra essas casas, deixa disponível para os investidores, e os investidores, então, assumem, né, no caso, através de nós, a reforma e venda desse imóvel. Né? Nesse caso, a lucratividade é menor, não é tão alta, porque são imóveis baratos, que são vendidos ali em torno de 120, 130 mil dólares, né? Porque são casas muito antigas, de 40, 50 anos, que estão detonadas e destruídas. Porém, o tempo de retorno é muito menor. O tempo de retorno é, no máximo, 8 meses. Então, ao longo do tempo, talvez não seja uma desvantagem tão grande. Essa diferença se dá justamente pelo processo de como é feito uma aprovação de um projeto. Né? Uma curiosidade... os 3 primeiros meses, antes de a gente conseguir de fato iniciar a construção, vão 30 dias em torno para escolher um terreno. Porque uma vez escolhido o terreno, a gente já tem terrenos disponíveis, né? Mas uma vez escolhido o terreno, nós somos obrigados a contratar um agente do Fujama privado, digamos assim, ou do IBAMA, né? Seja de qualquer coisa, que ele vá até no terreno, ateste que ali não há nenhuma árvore nativa, que não tem um ninho de águia, que não tenha ninho de tartaruga e que ele está apto para ser construído. Após isso, vai para a prefeitura disse ali área alagável, se não é área alagável. Então, ok, beleza, esse terreno foi fechado, então isso demora uns 30 dias todo esse processo. Então, daí a gente compra o terreno. Caso tenha algum problema nesse terreno, vai-se para outro, né? Mas, enquanto isso, a gente já trabalhou o projeto. O projeto já está pronto, porque os terrenos eles são todos muito parecidos, em torno de 900 metros quadrados. Então, a casa que cabe num vai caber no outro. Então, a gente não perde tempo com isso. Mas o processo de permits, que são as licenças no condado, demora em torno de 2 meses. Então, seriam 90 dias para iniciar, de fato, a construção. E daí, outra, né, a nossa parte do gerenciamento, e não deixar o investidor ali sem nenhuma informação. Quando a gente faz o slab, que nada mais é que um radier, que é a fundação, né, porque a Flórida inteira é só areia, então é feita, depois instalado o slab, com todas as instalações hidráulicas e sanitárias colocadas, a gente, num canto do terreno, coloca uma câmera com energia solar e chip,
que fica monitorando e o cliente pode, através do celular dele, em tempo real, ficar acompanhando o andamento das obras. Além também de, assim que é dada entrada no condado, você tem acesso ao sistema, como hoje tem, por exemplo, da prefeitura, o Beta, que você consegue entrar lá e acompanhar o andamento dos processos junto ao condado. Ô Jean, a questão da Flórida ali, eu sei que é raro nessa região, mas algumas condições climáticas meio que adversas aí podem acontecer. Qual que é a segurança que eu tenho em estar fazendo um investimento com a Arc Easy Homes? Bom, é assim, é por lei, né? Tem que ter um seguro da obra. É obrigado a ter o seguro da obra. E os nossos empreiteiros, parceiros, eles têm para cada obra iniciada, não é para o conjunto da obra. Se você fizer 2 obras, uma do lado da outra, cada uma vai ter uma policy individual, até o valor de $1 milhão, que vai cobrir despesas, danos materiais, civis, mortes ocasionais durante a obra, mesmo que não seja uma tragédia, mas o cara morre eletrocutado, algo nesse sentido, existe um seguro que nos isenta da responsabilidade desse tipo de problema. Logicamente que se você investir um valor X, você vai receber aquele valor X, você não vai receber o valor da casa, no caso de um furacão e tal, né? Mas mais uma curiosidade também, que não foi falada, a casa, toda ela é feita, o entorno externo, de blocos de concreto, ela não é de madeira, por dentro é usado, sim, wood frame. E essas casas, pela lei, elas têm que aguentar um furacão até nível 4. Sensacional. E onde é que o pessoal vai entrar em contato com vocês? Estou vendo que tem um QR Code e tem telefone dos Estados Unidos e do Brasil. Sim, sim. Por WhatsApp você pode entrar. Você que está assistindo, se apontar a câmera por esse QR Code, você vai entrar direto no link no meu WhatsApp, vai falar diretamente comigo. Para você que está apenas nos ouvindo, pode entrar na minha rede social, que é no Instagram, @oarquiteto.br. Lá também, na bio, tem um link que vai entrar direto em contato comigo e a gente agenda uma reunião exclusiva e particular aí para resolver as suas dúvidas, tirar todas as suas dúvidas. Sensacional, né, gente? Muito legal. Muito bacana. Sim. Parabéns. Parabéns, Agradeço, Jean, André, agradeço a atenção. Júnior. Cada vez mais sucesso aí, o pessoal que quer entender um pouco mais do que é e como fazer para adquirir ou estar presente num desses procedimentos em forma de investimento, só entrar em contato com o Jean Cardoso. O Investidor com Propósito, trazendo mais um pitch aqui, ó, com dicas, informações e, lógico, apresentando mais um empreendedor aqui com a gente. A gente está com o Rafael Leite, da Zutel Fibra. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, Joey. É um prazer estar aqui. Luiz, prazer. Tá? Muito feliz de estar aqui. Oportunidade imensa. Cara, sou teu fã, velho. Vamos junto. E assim, né, Rafael, conta um pouquinho pra gente o que é a Zutel Fibra, quanto tempo que ela está aqui no mercado. Perfeito, cara. Joey, é uma história, assim, de luta, bastante esforço e trabalho, né? O Paulo estava aqui falando agora sobre isso. E muito trabalho. Eu sou lá do oeste, sou de uma cidade do extremo oeste lá, cidade pequena lá de Xaxim. E vim para cá, montar a Zutel, empreender aqui, trazer essa tecnologia, trazer a fibra ótica para cá. É uma curiosidade que eu falo, cara, que eu fui em vários locais, em vários bairros de Jaraguá, fui pioneiro com a fibra ótica, cara. Olha só que legal, cara. Bacana. Então, eu posso dizer que ajudei a contribuir para que a cidade evoluísse e conseguisse ter mais qualidade nessa questão de tecnologia da internet. Então, Zutel, 8 anos aqui em Jaraguá, a gente completou na sexta-feira agora, dia 21, 8 anos. Então, a gente está aí. Parabéns. Legal. Obrigado. Empresa, hoje atendemos de Pomerode a Joinville. Então, a gente está com presença em 7 cidades já. Então, está bem bacana. É uma estrutura que a gente conseguiu expandir, puxando esse cabeamento, fazendo esse atendimento para todos aí, empresas, domicílios. Então, a gente está com bastante... uma tecnologia boa, que é a fibra ótica, que isso não se discute. Ela veio para mudar o mercado. Então, o pessoal tinha muito na via rádio há um tempo atrás e trouxe essa fibra ótica agora para a gente conseguir entregar banda, qualidade, velocidade e estabilidade, que é o que todos nós precisamos lá na conexão, né? Esse é um dos pontos fundamentais, né, Luiz Sérgio? É verdade. Hoje, quem é que vive sem internet, né? E eu digo ainda, quem é que vive com internet, sem internet ou com internet lenta, né? Passou aquele tempo que a gente tinha a discada, vamos dizer assim, mas quando tu começa a pensar em produção, não tem como ser diferente se tu não tiver uma internet
que funcione e funcione com uma velocidade rápida. Como é que é para a Zutel? Vocês já estão em 8 cidades, comentou? 7 cidades. 7 cidades. Uhum. E vai de Pomerode a Joinville, né? Uhum. Hoje, vocês também, eu vejo muito o nome Zutel como é que é? Feiras, eventos. Vocês também, eu quero desenvolver pontualmente um local onde vai ter, durante um período, vocês também fazem? Como é que funciona isso? Perfeito, Luiz. A gente tem um produto, né, que é o produto de eventos, né? A gente vai lá, estuda todo o processo, né, o projeto que vocês querem fazer esse atendimento no evento, não importa o tamanho, de pequeno, médio a grande. A gente, por exemplo, a gente fez a Schützen do ano passado, a gente fez, fomos nós, bacana. a internet oficial, a gente atendeu todos os pavilhões ali. Então foi muito bacana, foi um projeto bacana ali com a prefeitura. E a gente tem esse produto, ele é modular. Personalizado para o cliente. Não importa o que você precisaria, né, que seja atendido naquele momento, a gente vai fazer essa entrega desse link para ti. As máquinas de cartões, né, que é muito importante para um evento, né? Sem a máquina de cartão, você não consegue, né, fazer com que esse evento continue faturando. Então a gente faz essa interconexão ali das máquinas com o Wi-Fi, para que ela não esteja erro e não esteja queda, porque não pode criar fila, né, na hora de fazer esses pagamentos. Então, o nosso contratante deixa muito bem explícito isso, que é o objetivo dele, é que ele consiga trabalhar no evento. Então, esse é um produto que a gente faz, ele é modular, ele é personalizado. Eu quero atender uma máquina, quero atender 500, a Zutel entrega. O evento é para 100 pessoas, o evento é para 2, 3, 20, 30 mil pessoas. Não tem problema. A gente entrega para todo 100%. Tipo de tamanho. Isso mesmo. A gente coloca a equipe no local, no decorrer do evento todo. O evento, a Schützen, 11 dias de festa. Tinha um pessoal nosso do início ao fim da festa. Bacana. Então a gente acompanha. Deu qualquer situação que surgiu dúvida, a gente executa na hora. Rafa, deixa eu te perguntar. A gente mexe muito com o mercado imobiliário e empreendimentos imobiliários. Vocês também produzem personalizado para um prédio, exemplo, né? Eu estou entregando o prédio agora e eu já quero entregar com cabeamento passado, internet Wi-Fi no prédio. Depois cada um puxa para o seu apartamento. Mas vocês têm essa linha também de serviço? Perfeito, Luiz. Ótima pergunta. A gente já tem parceria com diversas construtoras que a gente já faz todo o processo do cabeamento antes mesmo de entregar a chave lá para o cliente. Legal. Não gera transtorno, tanto para o morador, né, para o cliente do empreendimento, né, do que vai morar, mas também para quem está entregando essa obra, já entrega com a obra pronta. Então não dá problema nenhum. A gente entrega antes da chave, deixa tudo pronto, o cliente solicita para nós, a gente ativa em menos de 4 horas essa conexão para ele. Tá aí o construtor, né, que está nos acompanhando. Isso é interessante, porque eu lembro, né, eu já tô desde 2002 no mercado, mas a gente entendia na entrega do produto, na entrega do empreendimento, tinha sempre esse estresse, vamos dizer assim. Puta, tem que puxar cabo, passar cabo, não passa. Ali, não, a construtora ele já pode entregar esse serviço, né, contratando vocês. Já consegue, e com qualidade, né? Tudo 100% da fibra ótica até lá dentro do apartamento do cliente. Tá? Maravilha. Então isso é muito importante destacar. Não perde nada da conexão da rua até lá dentro da estrutura, da infra, né, do prédio. Então, isso é fantástico, né? E nós falávamos aí, o Luiz Sérgio até levantou a questão dos eventos, né? Vamos falar de eventos outdoor, no caso. É um feirão, é uma exposição, é um encontro, é uma festa. A Zutel está preparada com essa estrutura, como você falou, dá para moldar de acordo com o que a pessoa necessita, que às vezes não é só a maquininha do cartão, às vezes é uma transmissão, às vezes são espaços que geram interatividade, isso a Zutel está pronta para fazer. 100%, Joey. Por exemplo, o Jaraguá Futsal, as transmissões do Jaraguá Futsal é com a nossa conexão. Né? Nós somos patrocinadores deles também. É verdade. É a internet a oficial gente do Jaraguá ajuda a Futsal. comunidade, cara. Um abraço pro pessoal lá, são pessoal muito bacana conosco lá. As transmissões do Jaraguá Futsal, por exemplo, é feita pela internet da Zutel. Toda essa parte de link é da Zutel. Então é isso, não só também as transmissões com máquina de cartão, a comissão organizadora, que é uma internet exclusiva para eles se comunicarem durante o evento, a gente faz também. Eu quero que o público tenha, né, internet, conexão estável, o público do evento, a gente faz também. Então não fica restrito a B ou C. A gente atende todas as modalidades que o cliente precisa. E um dos diferenciais, você falou na questão do suporte, né? Como é que funciona hoje o suporte aqui em Jaraguá do Sul? Eu tenho que ligar para onde?
tem escritório físico. Conta pra gente como é que funciona a Zutel Fibra. Perfeito, Joey. A Zutel hoje ela tem uma loja física, tá? Então o cliente pode ir até nós, consegue ir lá, conversar conosco, fazer a contratação, solicitar um suporte fisicamente, se ele desejar. Ou a gente tem nossos canais oficiais, a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, não para, a internet não pode parar, a gente tem que estar dando esse suporte, né? Então o cliente chamou, a gente está lá para conseguir entregar o melhor para ele. Loja física, canais oficiais, a gente está aqui, na loja física trabalha até o sábado, 13h. Nos canais oficiais, como eu falei, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Chamou, vai ter lá um especialista da Zutel pronto para atender esse cliente, cara. Onde é que fica a loja física, Rafa? Hoje, Luiz, ela está ali na João Piccoli, pertinho da Reinaldo Oral ali. A gente está ali desde o início, né? Está ali há 8 anos que a gente está ali. Temos uma prospecção para fazer uma nova sede, né? Nos próximos meses aí, eu acredito que toda uma spoiler no centro da aqui. cidade? Tá acessível Não, para tá muito legal, tá muito Porque legal. isso é um problema, né? Para quem já vivenciou, às vezes, o estresse de uma outra operadora, às vezes o cara liga, cai no 0800, não sabe onde falar. Pô, tem gente que quer falar, né? Quer ir lá na loja física falar com Isso o dono. mesmo. É basicamente isso. Tem cliente meu nas antigas, no tempo que eu atendia lá no início da empresa, os caras vêm, eu quero falar com o Rafael, chama ele ali. Claro. Né? Enfim, não para brigar, mas para conversar, né? Às vezes tomar um café. Mas é muito importante isso, tá? A gente trabalha muito, Luiz, eu quero destacar um pouquinho aqui, que é muito importante, a gente vai na contramão de todas as operadoras, que é aquela coisa, eu vou ligar para fazer um pedido, fazer qualquer situação, liga para a operadora e tu fica lá 30, 40, 1 hora, entendeu? A gente trabalha para que isso não aconteça. Então, o nosso foco é para o cliente ser atendido o mais rápido possível. Isso é bacana. Tá? Eu tenho também equipes de contenção. Eu tenho plantonistas sábados, domingo e feriado para ir em loco na casa do cliente. Então, o cliente precisou, a gente vai e se desloca até lá. E nós temos também uma modalidade que a gente tem, que o cliente chama a gente tem até 4 horas para fazer esse atendimento. Então, existe esse produto também. O cara quer ter esse atendimento, a gente faz essa modulação para que esse cliente tenha. Ele não fica na mão, né? Não fica na mão porque não pode, né? Não Maravilha. pode. Maravilha. E além disso, do tradicional, que a gente falou bastante de internet, de eventos, a Zutel hoje, além da internet, ela tem mais modalidades dentro dos seus planos, dentro dos seus combos aí, né, Rafael? Tem sim, Joy. A gente tem, além da internet, o link da internet, a gente tem telefonia fixa, que é um produto excelente, muito bom. Nós temos também alguns streams, que é o Paramount, né, que o cliente pode chamar nós, contratar o link e ter o Paramount direto com nós, sem precisar contratar um produto de terceiros. Temos o Deezer também, que é um produto do nosso portfólio, que é baita de um produto, né, um diferencial. E temos também, a gente tem o Watch TV, que é alguns canais de TV que eles entregam alguns filmes, né, alguns VOD que a gente chama, né, que são uns filmes filmes e séries que você pode acessar dentro da plataforma. Tá? Sensacional, Bacana. gente. Então, ó, é um portfólio completo, independente da modalidade que você precisa, se é para sua empresa, se é para o seu empreendimento que está terminando, se é para o seu evento, está à disposição. E como é que o pessoal faz para bater um papo, para trocar uma ideia, para visitar, você já falou que é na João Piccoli, no Instagram, onde é que eu acho a Zutel? @ZutelFibra. Simples e prático. O jeito tá ali atrás, ó. É isso mesmo, tá aqui, Zutel Fibra. Então a gente pode chamar no WhatsApp nosso também, né? No 999550828, tá? Se me permite aqui, ó. Sim, Claro, já tá aparecendo aqui embaixo, ó. Botar o númerozinho ali Tá, embaixo. perfeito. Então, o cliente chamou nós, a gente faz esse processo ali bem rapidinho, faz a instalação, atende o cliente da maneira que ele desejar. Então, não importa, o cliente físico, a gente modula também para que esse cliente seja atendido, resolva o problema que ele tem, a demanda que ele tem, traga sempre soluções para que ele esteja muito bem satisfeito com esse nosso produto. Sensacional. Tá? E hoje o trio tá comandando a Zutel lá, né? Você, o Mano, a Dani, a esposa. É uma empresa familiar, aí, literalmente, né? Então, a Daniela é minha esposa e o Evandro, que é meu irmão também, nosso gerente geral. A Daniela é gerente do financeiro, né? A mulher, né, sempre cuida do financeiro, né? Fica com a chave do cofre, né? Então, é uma empresa familiar, sim. A gente veio para cá e eu criei a empresa, mas
a gente foi estruturando ela e mantemos, né, essa parte familiar aí e estamos tocando. E graças a Deus está tudo 100%. Espetacular, gente. Ô, Rafa, obrigado pela presença. Leve um grande abraço a toda a equipe da Zutel Fibra, sempre presente aí nos grandes eventos, a internet oficial do Jaraguá Futsal, hoje aqui no Investidor com Propósito, sendo apresentada no nosso pitch. Cada vez mais sucesso para vocês. Beleza. Parabéns, Rafa. Obrigado, gente. Foi mais um pitch de sucesso aqui no O Investidor com Propósito. Hoje foi com Rafael, da Zutel Fibra. De volta com o Investidor com Propósito, depois dessas ideias fantásticas, dessas informações, esses pitches que nós tivemos aqui, nós vamos passar para o nosso convidado aqui, o Paulinho Chiodini, que agora você está num outro ramo, né? E voltou às origens, como o Luiz Sérgio comentou. Você falou que seu pai e seu tio produziam cachaça e agora a Santa Água está na área. Então, na verdade, Joia, a gente sempre teve uma quantidade de cachaça envelhecendo para a gente presentear os clientes. E há uns 3 anos atrás a gente quis melhorar as barricas e melhorar a qualidade, e a gente importou as barricas dos Estados Unidos, importamos algumas da França e as madeiras brasileiras também, aqui do Espírito Santo, e para melhorar o nosso presente para os nossos clientes, e aí a gente já transformou numa marca comercial, que é a Santa Água, que já tem nos nossos postos aí. Quem quiser degustar uma bela cachaça, está à disposição dos clientes aí. E alguns amigos são donos de barrica, como o Orlandinho tem uma barrica lá conosco. E é uma delícia mesmo. Alguns dos presentes aqui que a gente, inclusive, presenteia para os convidados Santa a cachaça da Santa Água ali. Não, muito legal. E o que é bacana tudo isso, né, Paulinho? Você levar toda essa expertise sua por um outro tipo de negócio que já fazia parte no início ali na questão da família, mas sempre com essa preocupação, mesmo que você falou, era um souvenir para os presentes, para os nossos clientes. Agora não, ele se transformou num business também, né? Perfeito, essa é a ideia. Maravilha. Bom, eu ia até perguntar o que o Paulinho costuma fazer quando não está trabalhando, né? Além de tomar o seu slugzinho ali, o que você costuma fazer, Paulinho, para disruptivamente falando? Então, na verdade, eu acho que quando a gente não está no dia a dia aí, estar com os amigos, estar com a família, que é a nossa válvula de escape aí do dia a dia, da pressão do dia a dia aí. Sensacional. E agora, Orlandinho, a nossa pergunta-chave do programa. Nosso compilado de perguntas aqui, Paulinho, a gente traz para todo convidado para ir montando isso, justamente aquela diferença, aquela perspectiva que todo mundo tem. E a gente quer fazer essa pergunta para você. Para você, o que você entende que é investir, que é empreender com propósito? Então, eu penso que primeiro é foco, né? E conhecer o setor que você vai investir, né? Então, a gente sempre procurou na nossa trajetória, na nossa caminhada, muito foco no nosso negócio, que envolveu combustível, carro, caminhão, né? Então, para mim, é foco, conhecer profundamente o setor, desde a legislação, o cliente, o mercado, o canal, né? Eu acho que esse é o caminho de investir com propósito, e realmente aí se torna não é um momento prazeroso, é um trabalho leve que a gente consegue levar para a vida. Muito legal. Paulo, foi um prazer ter você conosco aqui. Muito bacana, hein? Obrigado Orlandinho, obrigado Joey, obrigado Luiz Sérgio, pela oportunidade de a gente estar falando do que a gente sabe, né? Que é a nossa vida, que é o que a gente sempre fez. Então é uma satisfação. Satisfação tê-lo aqui com a gente no Investidor com Propósito. Não tenho dúvida de que a sua carreira já tem impactado muitas pessoas. Hoje aqui no programa também vai impactar ainda mais pessoas na arte do empreender com qualidade. Fundamental. Mais uma vez, muito obrigado pela presença nessa nossa segunda temporada e te desejamos cada vez mais sucesso. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Esse foi o Investidor com Propósito, mas antes da gente fechar, tem um presente especial para o nosso convidado. Tá ali com o Luiz Sérgio. Da casa, né, Luiz Sérgio? Opa, obrigado, Orlandinho, obrigado, Imagina. Luiz Sérgio, Joey. Um cafezinho. Já gosta de bater um papo tomando um café? Pô, bacana, bacana. Boa. Esperamos que vocês tenham gostado e curtido aqui o Investidor com Propósito desta segunda temporada. Vem muito mais por aí. Nosso próximo convidado para fechar a temporada já está,
Captado. Ike Batista no próximo. Então fique atento aqui com a gente. E é hora de fecharmos, né, Orlandinho, Luiz Sérgio, e agradecer a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, é isso aí. Obrigado, pessoal.